Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as descobertas de Rutherford que o levou a propor um novo modelo de átomo. Na verdade, ele tentava provar que o modelo atômico de Thomson estava certo, mas através de alguns fatos experimentais, ele chegou à conclusão de que teria que fazer uma nova proposta para esse modelo. Tudo bem? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a descoberta da segunda partícula subatômica, que hoje a gente conhece como sendo próton, e foi um experimento realizado por Ernest Rutherford, um cientista neozelandês. Ele estudou com o Thomson. O Thomson foi aquele cientista que ele propôs que o átomo seria uma bolha de um material gelatinoso, com carga positiva e elétrons espalhados por essa massa, e ficou conhecido como o modelo pudim de passas. Mas esse modelo, ele achava que a esfera era uma partícula positiva, e esse modelo ele foi derrubado por Rutherford em 1908, porque ele realizou alguns experimentos e com a ajuda de dois estudantes seus. Um era Geiger e outro era o Ernest Marsden. Então, o que Rutherford propôs que os estudantes fizessem? Então, ele propôs o seguinte, que eles atirassem partículas alfa contra um pedaço de folha de platina, que fosse bem fininha. E lá por volta, no final do século XIX, início do século XX, alguns cientistas já sabiam que certos elementos químicos como urânio, polônio e rádio emitiam partículas elétricas. Algumas positivas, que eles chamaram de partículas alfa, e outras partículas negativas, que eles chamaram de partícula beta. Então, o que eles queriam com esse experimento? Eles pensaram o seguinte, se os átomos fossem de fato parecendo uma bolha, uma geleia com carga positiva, como o Thomson propôs, todas as partículas alfa, que são partículas positivas, elas deveriam atravessar facilmente essa folha, sofrendo eventualmente alguma deflexão, ou seja, ela ia atravessar, algumas atravessavam e algumas podiam sofrer ali um pequeno desvio, né? Agora, o que eles observaram? Eles observaram que, embora quase todas as partículas alfa tivessem passado e muito poucas partículas sofressem deflexão, cerca de uma em cada 20.000 partículas, ela sofria uma deflexão superior a 90 graus. E algumas poucas partículas alfa retomavam a direção de partida, ou seja, algumas batiam na folha e voltavam, tá? E algumas mudavam aí o seu caminho no meio do experimento. Então, o resultado que eles previam, de acordo com o modelo de Thomson, se o átomo era uma esfera positiva com pequenas partículas, se fosse como um modelo de pudim aí que ele imaginava, as partículas alfa elas deveriam atravessar as folhas de ouro sem sofrer desvios, né? Mas quais foram os resultados obtidos? Muitas atravessavam direto, mas outras batiam e voltavam, e outras elas eram desviadas, tá? Então, a maior parte se comportava como esperado, mas algumas delas sofriam um pequeno desvio. Então, diante desses fatos experimentais, o que aconteceu com as ideias de Rutherford? Como que ele conseguiu explicar isso? Então, ele sugeriu que o átomo ele tivesse aí um núcleo, uma região muito densa com carga positiva, que ele chamou de núcleo, e que deveria ser extremamente pequena,
onde se concentrava quase toda a massa do átomo. Tá? Então, esse núcleo explicaria por que as partículas alfa, em determinadas situações, ao atravessar o átomo, ela sofria deflexão. Porque se a partícula alfa é positiva, ao encostar com positivo, ela se repele. Então, ela viria por uma outra direção. Num caso muito extremo, quando essa partícula alfa batesse de frente com o núcleo, ela ia voltar para a origem dela, para o lugar de onde ela estava saindo, porque aí ia haver uma repulsão total, tá? E os elétrons, que são as partículas negativas, elas explicavam a existência do elétron distribuído aí ao redor do núcleo, ela explicava por que muitas partículas alfa atravessavam direto, porque como tinham poucos elétrons distribuídos numa área assim razoavelmente grande em relação ao núcleo, então tinha muito espaço vazio para essas partículas alfa atravessarem. E esse modelo de átomo ficou conhecido como modelo planetário, porque você tem o núcleo com as partículas positivas e os elétrons que ficam girando ao redor aí, do átomo. E como que ele explicava lá o átomo ser eletricamente neutro? Então, ele sugeriu que o número de partículas positivas, que são os prótons, fossem iguais ao número de partículas negativas, que são os elétrons. Então, nesse modelo atômico proposto por Rutherford, surgiu uma dúvida muito importante, que era a seguinte: se o núcleo atômico é formado por partículas positivas, por que essas partículas não se repelem e o núcleo acaba se desmoronando? Então, porque você tem lá o núcleo com várias partículas positivas. A gente sabe que essas partículas de cargas iguais sofrem repulsão. Então, essa resposta, ela veio em 1932, quando o cientista James Chadwick verificou que o núcleo do elemento berílio, que era radioativo, emitia partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual a dos prótons. Essa partícula, ela foi denominada de nêutron, tá? Confirmando assim a existência da terceira partícula subatômica. Então, como o átomo poderia ter mais de um próton e essa estabilidade do núcleo estaria comprometida por causa das forças de repulsão entre as cargas iguais, então o próprio Rutherford percebeu, não, no núcleo tem que ter alguma coisa aí para salvar, para deixar o átomo estável. E aí, com essa descoberta, o átomo ficou assim, lá no núcleo ele vai apresentar os prótons, que são partículas positivas, e os nêutrons, que não têm carga. Qual a função do nêutron? Evitar a repulsão entre as partículas positivas. E ao redor lá do núcleo vai ter a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Tá? Então, os nêutrons aí eles serviriam para diminuir a repulsão entre os prótons e garantir maior estabilidade no núcleo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e sempre que você precisar estudar alguma coisa, dá uma olhada lá nas playlists. Deve ter algum assunto que vai ajudar você nos estudos, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!